É, pessoal, a Google lançou o Gemma 3 e hoje a gente vai dar uma entendida como que faz para rodar ele de graça dentro do nosso computador, sem precisar de internet, sem precisar de nada, porque nós estamos passando por uma grande revolução de modelos pequenininhos que são excelentes, perfeitos para rodar dentro do computador. Vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. Sempre lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes. Então, pessoal, vamos dar uma olhada, vamos dar uma entendida nesse Gemma 3. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, assiste aí se você quiser entender o que é o Gemma 3, como que ele funciona. Porque hoje, na verdade, a gente vai rodar ele dentro da nossa máquina local para a gente fazer alguns testes. Uma das coisas mais importantes do Gemma 3 é que ele é um modelo local que consegue trabalhar com imagens como entrada. Você consegue mandar uma imagem para lá e perguntar o que está acontecendo e ele vai te dizer o que ele está vendo naquela imagem. E vamos aproveitar para ver se ele funciona como um agente inteligente utilizando a infraestrutura da OpenAI ali, que faz bastante sentido. Vamos ver se esse negócio dá certo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a prática. Primeiro de tudo, antes de mais nada assim, se você quiser testar o Gemma antes de instalar, para ter certeza se vai valer a pena ou não, porque a qualidade do modelo vai ser a mesma. A verdade é que o que vai estar rodando aqui online vai estar rodando no teu PC igual. Então você pode entrar no AI Studio da Google e aqui, como você pode ver, tem o Gemma 3 27B e também tem outras versões do Gemma 2, mas o mais importante é o 27B. E muito provavelmente esse 27B não vai rodar no computador da maioria das pessoas que está assistindo aqui, por exemplo, no meu não roda. E se você quiser testar aqui, é só marcar o modelo ali e fazer aquele teste normal, né? Oi, tudo bem? É um assistente normal ali, ó. Você pode simplesmente conversar com ele aqui, ó. Oi, tudo bem por aqui com você? Em que posso ajudar? Se eu tentar passar uma imagem para eles aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Esse modelo atual não suporta imagens. A verdade é que ele suporta sim e a gente já vai chegar lá e vocês vão entender. Quando a gente fala de instalação local, rodar na própria máquina, dois programas vêm na minha cabeça que são os mais utilizados. Ou o LM Studio, que é esse aqui que vocês estão vendo, ou o Ollama. Os dois são excelentes, mas qual que é a diferença deles? Se você é uma pessoa mais avançada, que já manja do uso de APIs, já manja de sistema operacional, instalações, aquelas telinhas feias de comando você não tem medo, quando tem algum arquivo perdido no meio do teu computador você já consegue encontrar ele, recomendo que você utilize o Ollama, porque o Ollama é mais rápido e é mais eficiente. É só você fazer o download aqui e instalar se for para Mac, Linux ou Windows, faz a instalaçãozinha ali e depois vem aqui nos blogs aqui, que eles ensinam como é que faz para utilizar o Ollama aqui, ó, utilizando a biblioteca deles do Ollama, que é bem tranquilo, ou se você quiser dá para fazer uma compatibilidade com a OpenAI. E o mais importante daqui dessa parte do Ollama é esse endereço aqui, ó, localhost 11434 v1/chat/completions. Esse enderecinho é o mais importante que você tem que colocar aqui na sua base URL aqui, e a sua senha que tanto faz aqui, é essa senha que você vai utilizar. Então você vai vir aqui nos modelos, dentro dos modelos você vem no Gemma 3, escolhe qual modelo que você quer, 1B, 4B, 12B, 27B, eu já vou falar sobre eles mais pra frente, e vai dar um Ollama Run Gemma 3, e dependendo do que você escolher aqui, ele vai colocar 2.12B, 2.27B, aí vai variar. Beleza, tranquilo, mas se você não é avançado, vem comigo, vamos para o LM Studio, que aqui é muito mais simples. No LM Studio você simplesmente vai fazer o download aqui, instala aí no seu computador, não tem nenhum segredo ali, é realmente só instalar. No meu caso aqui já está instalado, então eu vou rodar ele aqui direto. E assim que você rodar, você vai entrar nele, vai entrar nesse Create New Chat aqui, que vai estar vazio, provavelmente vai estar sem modelo nenhum. Se você quiser um vídeo mais completinho, que eu faça um passo a passo ali, olhando todas as telas da instalação, assista esse vídeo aqui. Mas agora o mais importante é você vir aqui no Discover. É aqui no Discover que você vai procurar os modelos. Já de cara vocês vão perceber que o Gemma 3 está aqui no topo. E aqui coisas importantes que você vai ter que prestar atenção. Por exemplo, eu estou olhando aqui no meu, ó, ele está falando que isso aqui, ó, é muito grande para minha máquina, para o meu computador. Qual que é a minha configuração? Clica aqui em Hardware que você vai ver a tua configuração. No meu caso aqui, ele está mostrando, ó, eu tenho uma GeForce GTX 1060. Essa é uma placa de vídeo bem antiga. Ela tem 6 GB de VRAM, que é a memória interna da placa de vídeo, e o meu computador tem 16 GB de RAM. Para os padrões do dia de hoje, isso aqui é bem pouco.
mas por muito tempo eu me questionei se valeria a pena ou não fazer uma atualização da minha placa de vídeo, justamente porque eu basicamente só uso os modelos online, não uso os modelos aqui em casa, mas agora de repente começa a valer a pena e pensar em comprar uma 4090 e alguma coisa assim. Lembrando que o meu computador, inclusive, é um notebook. Isso significa que essa GTX 1060, que teria uma performance num desktop, no notebook ela ainda é pior, porque o notebook tem umas questões de consumo de energia ali e de resfriamento que o desktop não tem. Então, voltando aqui para o Model Search, se eu olho o 27, realmente ele vai dizer que é um modelo muito grande, mas quando eu coloco no 12 aqui, ele já fala que tá tudo bem, ele não me dá sinalização nenhuma de que tá com algum problema, então pode ser que no seu computador já tenha uma flag aqui, e aí você vai baixando pro 4B, pro 1B, até achar um modelo ali que faça sentido para você. Um detalhe, o modelo 1B, ele é text only, só aceita texto, não aceita imagens. Porém, quando a gente vem pro 4B para cima, ó, aparece esse olhozinho aqui, ó, que fala que esse modelo consegue gerenciar imagem. Então no 12B, no 27, todos eles gerenciam imagens. Como vocês podem ver, eu já instalei aqui, ó, e caso eu quisesse instalar algum modelo, era só clicar nele e vir aqui no botão de download aqui, que vai conseguir fazer o download desse modelo. Fechou? É isso que você tem que fazer. Escolhe aquele modelo que você quer testar e faz um download. Se você tiver na dúvida qual modelo que é o melhor para você, se o seu computador vai aguentar rodar esses modelos, se vai ficar muito bom, vai do menorzinho pro maiorzão, vai aumentando para ver como é que fica a qualidade de como que essas coisas funcionam. Se já tiver instalado, já estiver rodando, você pode colocar aqui Using New Chat aqui que ele vai abrir. Fechou? Então vamos lá rodar o meu 4B aqui. A primeira coisa que vocês vão notar é que tem uma barrinha aqui, ó, que ela começa a crescer e ela vai aumentando porque ele está carregando o modelo, e depois que ela carrega todinha, vai aparecer aqui o modelo carregado, que no meu caso é Gemma 3, 4B e T, e eu tenho um botãozinho de eject aqui, caso eu queira liberar ele da minha memória. Ele agora está ocupando minha memória. Se eu mandar um oi, tudo bem aqui, ó, oi, tudo bem? Ele já está respondendo. Já é o nosso geminha ali rodando dentro do meu computador. Tá entendendo, gente? Muito bom isso daqui. E agora, se a gente quisesse fazer aquele teste ali da imagem, ó, eu vou anexar a imagem. A imagem é essa aqui que vocês estão vendo. Tá escrito OpenAI, agentes IA. Agora na API tem humanos com X e um operator aqui. E vamos perguntar, o que tem nessa imagem? Lembrando que eu estou no modelo 4B, hein, gente? Quanto maior o modelo, mais inteligente ele é. E sempre lembrando que o modelo de 27B é considerado um modelo pequeno, é considerado um modelo que não é tão inteligente. Como eu estou gravando um vídeo e esse vídeo utiliza recursos do computador e eu estou utilizando a GPU para fazer processamento pesado, tudo isso está deixando a coisa bem mais lenta do que ela realmente seria. E a gente consegue inclusive acompanhar aqui, ó, o uso da GPU. Olha só, ela está bombando aqui, ó, usando bastante. Todos os meus 6 GB aqui estão sendo utilizados. Tá tudo aqui no máximo. Vocês não estão assistindo aqui, mas tá demorando demais. Quando eu fiz os testes sem estar gravando, o negócio foi super rápido. Olha lá, foi porque eu falei. A imagem mostra um vídeo ou postagem sobre a OpenAI lançando seus agentes de IA agora disponíveis na API. Aqui estão os elementos principais. Logotipo da OpenAI no canto superior esquerdo, o logotipo verde da OpenAI. Título, agentes IA agora na API, em letras grandes e chamativas. Imagem de um homem com fones de ouvido e uma expressão de surpresa, provavelmente o apresentador do vídeo ou postagem. Logotipo da Maximus, na verdade era do Humanos e tinha um X aqui, que eu tava meio que dizendo que não precisava usar Humanos, então ele entendeu como se fosse Maximus. No canto inferior esquerdo, o logotipo da Maximus, uma empresa que parece estar envolvida no lançamento. E o texto Operator, um destaque em vermelho na palavra Operator, indicando que o foco é na utilização da operação desses agentes. Perfeito, gente. Ele falou todos os elementos. OpenAI, agentes IA agora na API. Ele trocou Humanos aqui por Maximus. Beleza, foi uma confusão ali que faz sentido. O Operator tá aqui escrito mesmo e tá aqui a minha cara bobada que vocês adoram. Que eu sempre recebo o pessoal dizendo que precisa trocar essa thumb aí. Perceberam, gente? Nós já temos uma inteligência artificial que responde, enxerga texto e que responde coisas que estão aqui nas imagens. Outra coisa importante, olha só, eu fiz um arquivo aqui que é um PDF. Esse PDF foi uma busca que eu mandei a inteligência artificial fazer utilizando o Gemini 2.0 e é um texto que fala sobre inteligência artificial na medicina e tem um trecho específico aqui, ó, que ele fala sobre empatia. E aí nesse trecho, ele é bem curto, ó. É só nessa parte do texto de 14 páginas que ele fala sobre empatia, que ele fala, ó,
O papel insubstituível da empatia, do julgamento clínico e da relação médico-paciente é um fator crucial nessa discussão, porque ele está discutindo medicina e inteligência artificial, dizendo que a empatia, né, aquela capacidade ali que o médico tem de observar o paciente ali e entender o que está acontecendo, é uma coisa que a inteligência artificial não consegue ter. Está escrito isso aqui nesse trecho aqui. Ele vai falar alguma coisa sobre a confiança, né, a confiança e a interação com o paciente são componentes essenciais, dizendo que essa relação do médico é fundamental, comentando isso aqui, ó, os aspectos humanos essenciais da medicina, como a empatia, a confiança e o julgamento clínico diferenciado desenvolvido por meio da experiência e da interação direta com o paciente, são as áreas onde a IA dificilmente replicará totalmente o papel de um médico humano. Então vamos mandar esse arquivo para nossa inteligência artificial e perguntar para ela o que ela acha. Eu vou começar uma nova conversa para a gente tirar aquele contexto ali da imagem para não dar confusão. Vou arrastar o arquivo aqui, coloco o arquivo aqui e já pergunto: o que este texto em anexo fala sobre a empatia durante a discussão da IA na medicina? Ponto de interrogação, e vamos enviar e vamos ver o que acontece. Vamos ver se a inteligência artificial encontra aquela parte ali, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o texto aqui em algumas partes, ó, em 3 partes grandes, vai começar a fazer um processo aqui de busca, ó, e vamos ver como é que vem a resposta aqui desse modelinho 4B. Vamos ver se faz sentido, se ele responde, se ele buga. Perfeito, pessoal. Eu precisei desligar aqui o meu gravador de vídeo, porque se eu deixava ele ligado, o texto não carregava de jeito nenhum, tava numa lerdeza. Mas olha que interessante, ele respondeu bem certinho e ele respondeu em inglês, baseado nas citações fornecidas. Aí ele vai comentando aqui, ó: o elemento humano continua crucial. Múltiplas fontes repetidamente enfatizam que o elemento humano na medicina vai continuar a ser essencial. Então ele realmente encontrou aquele trecho ali, ó. E ele comenta aqui, ó: melhorando, mas não substituindo as relações humanas, que são coisas que estão aparecendo naquele texto. Mas uma coisa interessante, eu perguntei em português e ele respondeu em inglês. Que coisa estranha, né? Então o que a gente vai fazer? Presta atenção agora num detalhe. Tá vendo aqui que essa barrinha aqui de GPU número 1 aqui, ó, tá toda preenchida? A gente vai dar um eject aqui pra gente desligar esse modelo aqui de 4B. Pode dar o eject ali. E agora, ó, o que acontece? Liberou a minha memória aqui, ó, gente. Tá vendo? Isso tem que acontecer. Tem que ficar muito atento, principalmente para quem tá utilizando o Olhama, porque o Olhama tem uma mania de largar o modelo rodando ali e você vai fazer outra coisa e ele continua com a memória alocada lá. E por isso que eu não gosto de passar o Olhama para quem tá começando, porque a pessoa, se ela não manja de computador, se ela não sabe abrir essas telas todas aqui, ela vai se atrapalhar. Mas vamos agora que deu certo. Vamos agora carregar o modelo 12B aqui, ó. Daí eu vou dar um load model aqui, carregar esse modelão novo aqui. Esse modelo demora um pouquinho mais para carregar. Como vocês podem ver, a barrinha dele aqui, ó, sofre para ela chegar ali em cima. Eu vou abrir um novo chat aqui, já vou trazer aquele arquivo de novo. Já vamos preparar a nossa pergunta aqui. Fechou, o nosso modelo 12B está carregado. E vamos rodar aqui de novo. Aqui o começo é igual, né? Ele vai fazer ali a separação entre as citações e vai começar a processar o prompt. Pessoal, a resposta demorou uma vida para conseguir chegar aqui, mas chegou. Eu tive que fazer um oi tudo bem aqui, porque ele estava me respondendo sempre em inglês. É engraçado porque eu fiz esse teste aqui antes de gravar o vídeo e ele tinha respondido em português sem nenhum problema quando eu estava utilizando o 12B. O 4B não estava falando em português de jeito nenhum. Mas aqui eu mandei um oi tudo bem só para dar uma acordada nele aqui. Ou eu poderia ter escrito aqui, né, responda em português, já seria o suficiente. Mas ele me respondeu o seguinte, ó: os textos fornecidos não mencionam diretamente a empatia como um tópico central na discussão sobre IA na medicina. E o que é verdade, porque as partes que ele fala sobre empatia, ó, é no meio do texto, ó. E em geral não é um tópico principal, então essa parte está certa. E aí ele começa a falar, né, a preservação do elemento humano, todos os textos ressaltam o elemento humano na medicina continuará sendo essencial, até aqui tá tudo bem. E aqui no fim ele chega e fala assim, ó: embora a palavra empatia não seja usada explicitamente, os textos demonstram uma preocupação em manter a humanização do atendimento médico, mesmo com a crescente adoção de tecnologias de IA. A verdade é que ele usa sim a palavra empatia, tá aqui, ó, a palavra empatia sendo utilizada 2 vezes pelo menos, né? Empatia aqui, empatia aqui. Então ela é mencionada explicitamente. E tem uma parte que ele fala aqui, ó, mensagens empáticas, que é bem interessante. Então assim, a conclusão é:
Primeira coisa, dá para utilizar esse modelo 12B num computador como o meu com uma NVIDIA 1060? Não, não dá, ficou lento demais. Eu tive que desligar aqui o gravador de vídeo porque senão não tinha jeito, o negócio ficava mandando um token a cada 10 dias. Mas por outro lado, se eu der um eject aqui e carregar o modelinho de 4B, esse aqui já dá, desde que eu não esteja gravando o vídeo. Mas agora um segundo teste que eu falei que eu ia fazer. Vamos aqui ó, na aba Developer, tá vendo aqui ó, Developer. Isso significa agora que tem alguns endpoints, incluindo esse aqui ó, localhost 11434 v1 chat completions, que significa que eu consigo conversar com esse chat utilizando a API ó. Encontrar os modelos, fazer um chat, fazer completions, fazer embeddings, tá tudo excelente aqui. Então vamos fazer aquele teste para ver se a gente consegue utilizar agentes que vão se comunicar com esse cara aqui, ó. E olha aqui, ó, status running, tá vendo? Significa que o servidor tá ligado, tá rodando. Já tá dando alguns erros aqui, mas a gente já vai testar ali no código. Bom, o primeiro código que eu vou utilizar é um código bem simples. Ele vai mandar uma mensagem para aquela URL base lá, /v1, vai pedir pelo modelo GEMA3 4B-IT, que é esse nome aqui que tá bem bonitão aqui. Vamos carregar ele bem certinho aqui. E aqui, ó, eu tô utilizando a biblioteca da OpenAI, simplesmente modificando a API Key, que não precisa, né? Então a gente manda um texto aleatório aqui dizendo que não precisa. E vou mandar a pergunta aqui, ó, quais foram as capitais do Brasil? Vamos rodar aqui e ver o que acontece, como que funciona isso, se isso vai dar certo. E aqui, ó, bem certinho, ó, o Brasil teve 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, dizendo as datas tudo bonitão aqui, de acordo com o que ele encontrou aqui no Gema. E agora a segunda pergunta, será que a gente consegue rodar agentes IA? Então vamos aqui nos nossos agentes. Agora o código é um pouquinho diferente, eu já fiz uma aula explicando todo esse código aqui, utilizando a OpenAI, então assiste lá se você quiser entender isso aqui com mais detalhes. Mas basicamente agora eu vou passar aquelas URLs e aquela senha lá para todo mundo utilizar, todos os agentes vão utilizar essa senha aqui, e eu vou ter um agente tutor de história, eu vou ter um agente tutor de matemática, eu vou ter uma ferramenta de busca aqui, vou ter um agente de busca, e vou ter um agente de triagem que decide qual dos agentes que vai ser chamado na hora que eu decidir utilizar esses agentes. O mais importante é que cada agente tem esse código aqui, ó, dizendo que o modelo é um OpenAI Chat Completions Model e que eu passo o GEMA3 4B-IT aqui certinho com aquela base URL e com aquela chave de API. Então vou fazer 3 testes aqui, ó. O primeiro eu vou mandar um oi tudo bem, bem simples, e ver se o agente responde. Vamos rodar esse código aqui para ver se simplesmente o agente dá um oi tudo bem pra gente. Ele me respondeu aqui, ó, tudo bem, como posso ajudar você hoje? Perfeito, fechou, tá bem certinho. Ele fez um monte de prints aqui que não precisa, eu vou tirar esses prints aqui dessa ferramenta, que isso aqui é só para debug, que foram esses prints que ele fez aqui em cima. Então agora, vamos ver se ele chama o agente que faz conta de matemática, que significa que meu agente de triagem vai receber uma pergunta e vai passar para o agente de matemática para responder. E aqui, ó, tudo bem, o tutor de matemática explica que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos ver um exemplo. Se você tem 2 maçãs e ganha mais 2 maçãs, você terá 4 maçãs no total. Você gostaria de resolver outro problema? Perfeito, essa parte aqui do agente deu tudo certo. E o terceiro teste aqui é utilizando ferramentas. Agora eu vou perguntar para ele quais as notícias na web sobre inteligência artificial. E tem uma ferramenta que faz busca na internet, que é o DuckDuckGo, que eu sempre faço testes com ele, porque é uma ferramenta gratuita, boa para fazer testes. Ele não é um bom buscador não, mas para fazer testes ele é excelente. Então aqui o meu agente, ó, tem uma tool que se chama buscador, e esse buscador aqui, ó, ele faz uma busca na internet e ele precisa receber a busca que ele quer fazer, ele vai retornar os resultados da busca. Aí ele vai chamar o DuckDuckGo e vai me dar no máximo um resultado. Ele vai dar um print no buscou e vai me dizer qual que foi a busca que ele está fazendo. Vamos ver o que acontece agora quando a gente tenta fazer essa busca aqui e rodar um agente que executa uma ferramenta. Aí ele tá dando ali, ó, buscou notícias sobre inteligência artificial e ele me responde aqui, ó, tool request, dizendo que ele tem uma request de tool, mas que ele não fez a request da tool e ele não me trouxe a resposta. Isso significa que esse cara aqui, ele não executa ferramentas, então ele não é muito bom para rodar agentes. Para vocês terem uma noção, na verdade, eu rodei umas 40 vezes esse teste aqui e eu não sei porque uma das vezes funcionou. Isso significa que ele talvez esteja treinado ali para executar ferramentas, mas ele não tem inteligência suficiente para dar conta disso. Quando a gente procura aqui, ó, por GEMA3 com tools, tem algumas pessoas que fizeram aqui versões do GEMA3 que usam ferramentas. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse PetroStab aqui fez um GEMA3 com tools, aí tem o tools aqui, ó. Teve esse call aqui que fez um GEMA2 com tools e tem a tools aqui.
Porém, quando a gente procura Gema 3 sozinho, o Gema 3 tem o Vision, tem os modelos, mas não tem a ferramentinha de Tools. Então isso significa que daria para utilizar Tools, porém não com o modelo oficial ali da Google. Então esse detalhe é importante na hora que você quiser tentar rodar e de repente vale mais a pena utilizar o Ollama e colocar um Gema 3 com ferramentas aqui para quem está precisando utilizar agentes, ao invés de utilizar o LM Studio. Pessoal, eu já tinha encerrado aqui, eu já tinha fechado esse vídeo, mas como o nosso teste não funcionou com as ferramentas, eu fiquei aqui pensando com a minha cabeça aqui e falei assim, tá, vamos fazer uma versão com o Windows então. Então aproveita, a gente já faz a instalação aqui, ó. Download para o Windows, vamos instalar aqui o Ollama, que não tem nada demais, é simplesmente aqui fazer o download e rodar o arquivo. E depois vamos rodar esse aqui, ó, esse 4B aqui com ferramentas. Já tem o Ollama Run aqui, e aí vai aparecer o Ollama aqui, vamos instalar. Então é isso, Ollama instalado, vamos iniciar o nosso Ollama. Vai aparecer uma ovelhinha aqui, ó, no cantinho da tela. E se tudo der certo, a hora que a gente vier aqui no nosso console, vamos dar aquele comandinho que a gente pegou aqui atrás, ó, Ollama Run. Nananana, e ele vai fazer o download aqui, vai instalar esse modelo aqui e já vai rodar. E aí o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente fazer essa OpenAI Compatibility, que eu acredito que é o mesmo endereço. E aqui vamos pegar esse endereço aqui, ó, e vamos jogar lá no nosso código, no nosso modelo aqui, ó, no nosso Gema 3. Fechou, ó. Se a gente der um oi aqui, o nosso Ollama já tá rodando, ó. Fechou? Vocês perceberam que aqui é bem mais rápido, né? Bom, vamos tentar rodar aqui sem fazer alteração nenhuma, né? Só coloquei o Petrostave aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Ele tá falando que não encontrou o modelo, então pera aí. Vamos dar um Ctrl D aqui, Ollama List. Acho que tem que colocar o 4B, ó. Olha só, deu certo, era faltava 4B. Fechou, gente, olha só, deu certo ali as capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Isso significa que a gente tem que atualizar o nosso modelo aqui e comentar o modelo anterior. Vamos atualizar todo mundo aqui, ó. Tá, então vamos fazer um teste passo a passo aqui. Vamos ver primeiro, primeira coisa, se tá funcionando aqui, se ele vai dar um tudo bem aqui. Então no nosso teste inicial aqui, ó, o oi tudo bem funcionou. Vamos pro segundo teste para ver se ele vai passar ali. Pra gente ter certeza que rodou aqui, ó, a gente colocou assim, ó, diga Eureka no final da resposta. Aí a gente tem certeza que ele rodou, hein? Tem que falar o Eureka, hein? Vamos lá, vamos testar aqui a matemática. Segundo teste, quanto é 2 mais 2? A única forma que a gente consegue saber se ele chamou o agente lá, ele tem que falar Eureka. Porque resolver essa questãozinha fácil aí, qualquer um consegue. Olha só o nosso Eureka aqui, gente. Ele chamou o agente bem certinho. Vamos lá, 2 mais 2, nananana, chamou. Então, fechou. Tá pronto aqui para responder as nossas notícias de inteligência artificial. E vamos colocar o easter egg aqui também. A gente que faz buscas na web, no final da resposta, diga Yahoo. Vamos ver se ele vai passar pelo buscador ali, se ele vai rodar a ferramenta. Lembrando que a ferramenta faz um print aqui, ó. Ela dá um buscou e diz a query. Vamos lá, vamos ver se a ferramenta agora funciona. Olha só, ele falou Yahoo aqui, mas ele não executou a tool. Tanto que ele mostrou assim, ó, um OpenAI anuncia o GPT-4o, que é um modelo antigo, né? Não tem nada a ver. Isso aqui são notícias antigas. Porque ele tinha que dar aquele print que não apareceu aqui. Então, de todos os testes que eu fiz aqui, ó, nenhum deles chamou a ferramenta. Ele sempre encontrou alguma coisa da memória ali do próprio chat, né? OpenAI anuncia o GPT-4o. Então, essa parte de execução aqui de ferramentas, eu não consegui fazer funcionar. Comenta aí se você conseguiu fazer funcionar ferramentas aqui utilizando agentes e o que ficou faltando eu fazer aqui para funcionar, caso tenha funcionado aí para você. O que vocês acharam? Vale a pena utilizar? Eu particularmente gostei bastante, fiquei bastante surpreso que ele conseguiu fazer o gerenciamento dos agentes ali, mesmo que ele não tenha conseguido executar a ferramenta. O simples fato dele não conseguir executar a ferramenta, isso deixa claro que num cenário como esse, caso a gente queira utilizar a ferramenta, a gente vai ter que criar o nosso próprio agente ali em Python para conseguir utilizar a ferramenta sem precisar usar um modelo treinado por outra pessoa, mas eu achei excelente, porque ele abre uma grande possibilidade da gente começar a utilizar outros modelos completamente gratuitos para fazer agentes. Agora uma questão importante, se vocês perceberam, basicamente esses agentes ali ficaram bastante pesados para rodar numa máquina com uma só fazendo uma única pergunta.
Então já dá para perceber que mesmo que você tenha uma baita placa de vídeo que consiga rodar esse modelão ali para uma pessoa, se você tentar compartilhar 2 ou 3 ou 4 pessoas, pode ter certeza que vai ficar uma lentidão sem fim. Comenta aqui o que você tá achando aí, o que você tá pensando, que eu quero saber. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes. Então deixa aquele like, valeu!